Olá, turma, tudo bem com vocês? Muito prazer, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Douglas Santos, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago uma mensagem muito importante para vocês, que é colheita e semeadura. E antes de eu entrar na palavra, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho. Toda semana tem vídeo novo, tem uma mensagem nova, uma mensagem para edificar, para te ajudar a ressignificar, a transformar a sua vida e das pessoas ao seu redor, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like, depois comenta aqui o que você está achando dos vídeos, que vai ser um prazer responder suas mensagens e interagir com vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Hoje eu vou trazer uma palavra que chama colheita e semeadura. Eu escrevi um pouco sobre essa parábola no meu livro recentemente, Ressignifique, e eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa parábola e também um pouco da reflexão baseado nos dias de hoje, no que nós vivemos e nas experiências que eu tenho visto e conversado com muita gente ao longo dos últimos anos. E essa palavra semeadura e plantio, eu queria trazer uma reflexão um pouquinho diferente sobre ela. Porque na Bíblia diz, em Gálatas 6, que não se engane, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, certo? Então, essa é uma palavra. E você sabia que nós conhecemos as pessoas pelos frutos e não pela raiz? E como uma pessoa vai dar o fruto bom se ela não tiver uma boa semeadura? Como que ela vai colher algo bom sendo que ela não está plantando para isso? E eu acho que todo mundo sabe disso. Essa parábola, essa frase não é nova, não é de hoje. Pode parecer clichê, inclusive. Só que ela tem uma relevância muito grande, porque eu li recentemente um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. E o autor, que eu não me recordo o nome do agora, ele fala muito sobre a colheita, sobre os frutos e sobre as raízes. Porque as raízes da árvore nós não conseguimos ver. Quem vê as raízes é somente nós e Deus. Ninguém que você conhece, amigo e etc., consegue ver as raízes que estão dentro de você. E as raízes, no final, são as nossas ações ao longo dos anos, ao longo do tempo. Tudo aquilo que nós fomos fazendo, nós fomos criando raízes, fomos crescendo, fomos amadurecendo, e isso significa que nós temos raízes dentro de nós. Só que essas raízes, elas podem ser fortes ou podem ser fracas. Vai depender de N fatores. Do quanto você tem inteligência emocional, do quanto você conseguiu desenvolver a sua parte intelectual, conhecimento, sabedoria, relacionamentos, enfim, tem várias coisas que compõem toda essa lógica que vão fazer com que você tenha raízes mais fortes ou raízes mais fracas. Então, partindo desse pressuposto, existe um contexto histórico, um contexto que você foi amadurecendo e crescendo ao longo do tempo. E existe também o contexto da semente. Qual a qualidade da semente que você está plantando? Quanto você está conseguindo se dedicar para plantar uma boa semente? Segundo fator, qual o ambiente, qual o terreno que você está colocando essa semente? Porque na parábola da colheita e da semeadura, Jesus traz exemplos para a gente sobre a semente que é plantada no meio das pedras, numa terra ruim, que cai no chão, nas pedras, até chegar no ambiente, né, no terreno fértil. Então, uma semente boa que é plantada num terreno correto, no terreno fértil, ela vai dar frutos, com toda certeza. Só que os frutos são os resultados de tudo aquilo que nós fizemos. Porque você pode plantar e ter uma colheita ruim. Por quê? Porque a semente não foi boa. Porque tudo aquilo que você fez, talvez você não fez com a melhor qualidade, talvez você não tenha se empenhado tanto. Então,
os resultados vão mostrar muito aquilo que aconteceu. Só que muitas vezes nós focamos somente no resultado. Só que para corrigir o problema, muitas vezes você não vai ter que atuar somente no resultado. Você vai ter que entender a semente. E para entender a semente, você vai ter que olhar para dentro de você. Você vai ter que ressignificar. Você vai ter que amadurecer. Você vai ter que identificar onde você está errando, identificar o que você precisa mudar. E é isso que nós temos visto muito hoje em dia, pessoas que estão tentando vender cursos, falar da palavra, falar de Deus, enganar e etc. Ou seja, são pessoas que estão plantando uma semente que não é boa e com certeza em algum momento eles vão colher. Só que a colheita também não vai ser boa. Por quê? Porque ela não tem princípio, porque não tem base, porque ela não está pautada num contexto correto. E a palavra diz isso, né? Você está edificando a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Porque quem edifica sobre a areia, qualquer vento que vier vai derrubar. Agora, se você estiver edificado sobre a rocha, sobre a palavra, sobre os princípios, eu tenho certeza que ela não vai cair. Não caiu com todas as outras pessoas, porque vai cair com você. Então, reflita sobre isso, reflita sobre os frutos que você tem dado. Você tem conseguido ter bons resultados, você tem conseguido ter uma vida, proporcionar uma vida de qualidade para sua família, tem conseguido ter bons resultados no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, enfim, no ambiente onde você está conseguindo ter bons frutos. Porque se você não tiver, você tem um problema já conhecido e que agora você já consegue ter noção do que você precisa fazer. E se você está tendo, ótimo, parabéns, que Deus continue te abençoando e prosperando e que você continue seguindo o caminho certo, porque eu sei que você vai crescer ainda mais, porque a palavra também diz que aquele que plantar uma boa semente, ele vai colher, e ele vai colher 30, 60 e 100 vezes mais. Porque essa é a promessa que Deus tem para a sua vida, para a minha vida e para todos nós. Tá bom? Esse é um pouquinho da reflexão que eu queria trazer hoje para vocês. Se você gostou, não esquece, curte, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque ela pode edificar a vida de muitas famílias também. Tá bom? Um ótimo dia a todos.